Bom, agora nós vamos para mais 2 sonetos, né. Eh, Ao que parece, o Luiz Gama também utilizou as trovas, né, o livro das primeiras trovas, para demonstrar que ele tinha um domínio da técnica, né, de escrita da poesia. Então ele colocou aqui 2 sonetos, obviamente que atacando algumas pessoas, denunciando algumas situações, né, mas ele usou a forma mesmo do soneto, com todas as regras, com exceção do assunto, né, que não é do soneto, tratar desse tipo de assunto, pelo menos dentro das normas, né, de quando ele foi criado. Era para falar de sentimentos subjetivos, né, da pessoa, para utilizar o lirismo, e ele até nisso ele inverte, né, ele pega o que deveria ser elevado e desconstrói, que é uma das funções mesmo da sátira, né, conforme o nosso amigo Bakhtin. Então vamos lá. Bom, o soneto é dedicado aos ilustríssimos senhores da municipal. Quem eram esses ilustríssimos senhores da municipal? Eram os vereadores. Eles eram pessoas que eram eleitos por vias restritas, né? As mulheres, escravos libertos e outras representações não podiam votar. Só para lembrar, as mulheres só vão votar a partir, acho que 1940, né? Com Getúlio Vargas. Eles eram chamados de homens bons, eram cidadãos que tinham o direito de votar e serem votados, né? Quem eram esses homens? Eram brancos, proprietários de terras escravizados, de uma certa condição de nobreza ou destaque social, e que não exerciam ofícios considerados rústicos ou subalternos, ou seja, a maioria da população não podia votar nem ser votado, né? Havia um número de vereadores, né? Dependendo da cidade, dependendo da quantidade de homens bons que havia no local. Só para lembrar, as cidades não eram assim tão grandes na época, né? E o que competia a eles, né? Eles eram responsáveis pela manutenção da cidade, que até um certo período não havia prefeitos ou intendentes, né, indicados pelo imperador. Eram responsáveis por cuidar da questão do imposto de renda, ou seja, eles tinham função administrativa e legislativas, né? E eles se vestiam muito bem, à moda da casa, e nesse soneto ele fala de uma batina. E na pesquisa que eu fiz, era possível também que padres, desde que estivessem dentro dos critérios de homens bons, podiam ser vereadores, sim, né? Então vamos lá, vamos ao soneto. Diz um Dom Sancho careca, o Carraspana, antigo charlatão politiqueiro, por força da natureza cozinheiro, atual compositor de trabuzanas. Trabuzanas são músicas confusas. Que a bem de seus direitos sem chicanas, por honra da ciência que é primeiro, os foros se lhe dê de calhandeiro dos efeitos das purgas paulistanas. E sendo suplicante o sabichão, inventor do sistema de rapina, reclama uma patente de invenção. Requer para seu uso uma batina, de burro uma queixada por brasão, sem fundos o barril por barretina. Então, ao que parece aqui pelas características que ele levanta,
Ele não põe ao ilustríssimo senhor, ele põe ilustríssimos senhores, né? Parece que a situação de homem bom aqui não é bem a que deveria ser, né? Porque ele fala de um brasão, que ele diz que de burro uma queixada por brasão, sem fundos um barril por barretina. Então, parece que os cargos dos senhores da municipal eram cargos preenchidos por pessoas que compravam, né, seus títulos, que enriqueciam de forma ilícita, que não eram pessoas apropriadas para esse determinado cargo que ocupava, começar por chamar de Dom Sancho, né? Sancho Pança, nós sabemos quem é. Não sei se esse Dom Sancho aqui também era o nome da pessoa, mas ele geralmente, até agora, nós não vimos ele colocar um nome nos poemas que ele faz de acusação, de denúncia, de sátira, né? Mas assim, ele usou o padrão, né, do soneto. Eu fiz a contagem de alguns aqui, alguns versos são decassílabos, tem rimas e todo o cuidado do formato mesmo do soneto, né? Então, aqui os senhores da municipal, pílulas pode ser uma forma de sátira, de criação de pílulas de remédios ou de alguma outra forma, né? De criação de algo, vamos dizer assim. No soneto não fica bem explicitado, então, dentro das pesquisas que a gente vai fazendo, nós vamos criando hipóteses, né? É, pode ser ligado à medicina, né? Então, vamos ver o que vocês leem desse poema também. Enfim, atacou os vereadores, né? Chamou de sapichão, sistema de rapina, chamou de pessoas não habilitadas para estarem naquela função. E aí ele vem levantando uma série de denúncias a respeito desses senhores da municipal. Esse segundo soneto ele coloca ao mesmo. Parece que aqui está se referindo a uma única pessoa, né? E ele usa aqui muitos elementos mitológicos. É muito curioso a forma como ele faz isso, né? Ele pega elementos da mitologia, figuras históricas, para desconstruir uma pessoa da época dele, para desmerecer alguém. Então, ele faz uma comparação elevada para mostrar o que a pessoa tem de pior, né? Então, vamos lá. Qual a pedra, colosso ou Monte Atlante? Vamos lembrar de Atlas, Oceano Atlântico vem desse nome, né? De horrenda catadura, horrendo porte, rugindo se apresenta qual Mavorte, Mavorte é Marte, né? Borrachudo Averroés alitonante. Alguém que tem uma voz muito potente, o que está gritando, né? É o que parece aqui. Então, só que ele usa Atlante, Mavorte e descaracterizando a pessoa. Tudo bem que os titãs, né, os grandes predecessores dos deuses, não eram belos. Mas Atlas, né, aquela figura que carrega a pedra, e a pedra que chega embaixo, chega lá, a pedra rola, ele tem que pegar de volta. Então é um movimento constante, né?
eis que surge Chiron de alta memória. Chiron era um centauro da mitologia, um professor, né? E vendo esse monturo de bagaço, raivoso, então bradou, rasgando a história. Silêncio, ó charlatão, nem mais um passo, que levo-te a vergalha palmatória, transformo-te num burro e mais não faço. Então, aqui nós temos um momento de ira. A pergunta é: ira em relação a quê ou a quem? Vamos a algumas hipóteses, né? Ou essa figura que ele se refere, né, desses vereadores, está ali protestando contra algo que foi feito dentro da Câmara Municipal, está bradando por algum. Eles cuidavam de tudo, vamos lembrar, né? Ele vendo um monturo de bagaço em um determinado lugar, ou era um bagaço de fato, ou era um bagaço hipotético aqui referindo a alguma lei. São hipóteses, né? E então ele bradou rasgando história, isso aqui que chama atenção, né? Silêncio, charlatão, nem mais um passo que levo-te a vergalha palmatória, transformando-te num burro e mais não faço. Ele está se referindo a algum outro vereador, ou, aí eu vou trazer a minha leitura, ele está se referindo ao próprio Luiz Gama, né? Pelas denúncias que ele tem feito, que provavelmente provocou a ira de alguns deles. Essa é a minha leitura. Então ele pega elementos para mostrar que ele tem leitura, que o Luiz Gama sabe quem foi Atlantis, sabe quem é Mavorde. Veja que ele não usa o nome mais conhecido de Marte. Ele vai pegar um nome menos conhecido. Ele usa o doutor aqui num tom irônico, né? E traz Chiron também, quer dizer, um sábio, tudo isso para desconstruir essa figura que ele se refere, né? Uma comparação de desprestígio, vamos chamar assim, tá? Então, esses dois sonetos aqui, ele vai justamente trazer à luz o que era, né, a Câmara de Vereadores. Aqui nós temos voto livre, né? Nós temos a possibilidade de qualquer um de nós poder se candidatar dentro desde que não tenha, né, algumas questões com a polícia ou coisa assim, e é livre, mas parece que o mundo dos ruminantes não mudou muito não, né? Há alguns vereadores sinceros, pessoas que trabalham pelo bem público, mas tem muito ruminante ali também. Não sei se vocês concordam comigo. Espero o comentário de vocês. Foi difícil esse soneto. O anterior também não foi fácil, mas esse aqui foi bem mais difícil de tentar compreender, né, as referências a quem ele estava fazendo. E aí é necessário ver o contexto histórico, né, do período. E o que dificulta mais ainda é que nós não temos as datas de composição desses poemas, porque quando nós temos a data, a gente busca o que estava acontecendo naquele período, mas como não tem as datas, caímos nas hipóteses, tá bom? Até o próximo vídeo.